Olá a todos, bem-vindo ao projeto de videoaulas Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. Na aula anterior, na segunda aula do módulo de Imunologia Básica, nós apresentamos esse esquema aqui, que representa exatamente a ativação do processo inflamatório e a participação dos componentes do sistema imunológico nessa ativação. Vamos dar uma revisadinha para os que não viram a aula anterior. Quando rompemos uma barreira física, nesse caso, quando cortamos um dedo, o que pode acontecer? Esse rompimento de barreira poderá favorecer a entrada de patógenos oportunistas. E quando isso acontece, células do sistema imunológico estrategicamente posicionadas em todos os tecidos entrarão em atividade. Aqui, por exemplo, temos um macrófago. O macrófago possui receptores de reconhecimento padrão, como os receptores TOL e receptores scavenger, presentes na sua membrana celular. Esses receptores têm a capacidade de reconhecer padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados ao dano tecidual. Quando esse reconhecimento acontece, além de induzir o processo fagocitose, no caso de reconhecimento de patógenos, essa célula também será ativada a produzir citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Essas proteínas terão atividades na microvasculatura local e também atividade sistêmica, como no caso do TNF, poderá cair na corrente circulatória e ir até nos centros da febre no hipotálamo, aumentando a temperatura corporal. Além dos macrófagos, os mastócitos também entrarão em atividade, quase que ao mesmo tempo que os macrófagos. Essa atividade acontecerá a partir também do reconhecimento de patógenos pelos receptores de reconhecimento padrão. Quando esse reconhecimento acontece, esses receptores induzirão esse mastócito a liberar histamina, que terá também uma atividade na microvasculatura local de aumento da permeabilidade do vaso, vasodilatação e aumento de moléculas de adesão celular. Quando acontece aumento da permeabilidade sanguínea, antes das células saírem do vaso e irem para o tecido, teremos o extravasamento vascular, o extravasamento de plasma para os tecidos. Esse plasma fará com que esse tecido fique inchado e dolorido. E esse plasma carrega muitas proteínas do sistema imunológico, como anticorpos, proteína C reativa e proteínas do sistema complemento, além de proteínas da cascata de cininas e proteínas da cascata de coagulação. Temos também, além de macrófagos e mastócitos, a participação das células dendríticas. As células dendríticas, também presentes em todos os tecidos, possuem receptores de reconhecimento padrão, que podem reconhecer partes de patógeno ou patógenos íntegros, além de restos celulares, no caso de tecido lesionado, padrões moleculares associados a dano. Quando esse reconhecimento acontece, essa célula se torna ativa e essa atividade faz com que ela migre via sistema linfático até os linfonodos regionais, apresentando antígenos aos linfócitos T e ativando esses linfócitos T a responderem a esses antígenos. Dentro dos linfonodos regionais ou de órgãos linfóides secundários, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando de lesão tecidual, são linfonodos regionais, mas pode ser qualquer órgão linfóide secundário. Os linfócitos T, num segundo momento, irão interagir com os linfócitos B, fazendo com que os mesmos sejam estimulados a produzir anticorpos. Então, quando pensamos em anticorpos, muitas coisas nos vêm à cabeça. Do que eles são feitos? De onde eles vêm, para que eles servem, tudo isso, então, saberemos nessa aula. Esse é o objetivo da nossa terceira aula do módulo de Imunologia Básica, que é conhecer estruturas e funções dos anticorpos, bem como o conceito de antígeno. Sou Maristela, professora de Imunologia Básica e Imunologia Clínica há 23 anos. O que precisamos saber, em primeiro lugar, a respeito de anticorpos, é que eles são proteínas globulares com estrutura quaternária. Então, anticorpos são proteínas e não células, viu, pessoal? Muitas vezes os acadêmicos se confundem nesse contexto. São proteínas produzidas por células, proteínas secretadas, produzidas e colocadas para fora, secretadas por células do sistema imunológico.
Essas proteínas estão presentes no sangue, no caso do plasma, né, nos tecidos e na membrana celular dos linfócitos B, algumas dessas proteínas. São produzidas por plasmócitos, que nada mais são do que linfócitos B ativados, e possuem múltiplas atividades. Esta é a verdadeira estrutura dos anticorpos, e não podemos esquecer disso a todo momento. Então, os anticorpos são proteínas globulares, extremamente enoveladas, produzidas por linfócitos B, presentes no sangue, presentes nos tecidos e na superfície de algumas células do sistema imunológico. Vamos dar uma olhadinha num esquema mais unidimensional da estrutura monomérica dos anticorpos. Então, os anticorpos são basicamente estruturados desta forma. Eles possuem duas cadeias polipeptídicas leves, chamadas de cadeias L, ou low, né, cadeias de baixo peso molecular, e duas cadeias pesadas, ou cadeias H. Essas cadeias são suportadas por pontes de sulfeto, então elas estão juntas através das pontes de sulfeto. Nessa região existe uma dobradiça, favorecendo o movimento desses braços do anticorpo, desses bracinhos do anticorpo aqui, de um lado para o outro, à medida da necessidade. Cada um desses bracinhos são chamados de porções FAB, porções, frações de ligações a antígeno. Fração, binding, antígeno. Cada uma dessas. A partir do momento que nós submetemos essa estrutura à digestão de uma enzima chamada papaina, essa região de dobradiça será quebrada, resultando em duas porções FAB. Então é muito importante que a gente lembre desses termos, porque eles serão ditos muitas vezes em muitas aulas apresentadas posteriormente. Então as porções FAB são as porções que ligam ao antígeno. E a porção FC, ou fração cristalizável, é a fração responsável pela função efetora desse anticorpo. Então, o anticorpo se liga ao antígeno pelos bracinhos e a perninha, aqui a perna do anticorpo, é a fração que faz com que ele consiga exercer as suas atividades. Aqui colocamos uma linha imaginária para indicar que essa parte de baixo do anticorpo é a região mais constante do anticorpo. O que quer dizer isso? Que a sequência de aminoácidos presentes nessas cadeias polipeptídicas, aqui nessas regiões, são mais ou menos as mesmas nos diversos anticorpos que temos no nosso organismo. Na realidade, temos basicamente 5 isotipos de anticorpos presentes no nosso organismo: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Lógico, na IgG existe IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, mas basicamente esses 5 isótipos, que se diferenciam em IgG, IgA, IgM, IgE e IgD, basicamente devido às alterações existentes nessa porção mais constante. Então, essa é a porção constante, formado de parte da cadeia leve e parte da cadeia pesada. Nessa outra região aqui, onde existem essas flechas amarelas, temos a região mais variável da molécula de anticorpo. Então, nessa região, a sequência de aminoácidos varia de uma maneira bem extrema. E entre as duas porções, da cadeia pesada e da cadeia leve, existe a região onde o antígeno é encaixado, onde existe o reconhecimento do epítopo do antígeno. Essas regiões são denominadas de regiões determinantes de complementaridade. Então, elas são complementares. A sequência de aminoácidos dessa região é complementar ao epítopo antigênico. São chamadas de parátopos. Enfim, são denominações exclusivas do sistema imunológico e devem ser memorizadas, porque são muito utilizadas. Então, essas regiões são as responsáveis pela ligação ao epítopo antigênico. Essas regiões podem variar de acordo com o epítopo que elas ligam. Então, teremos esquematicamente, né, regiões determinantes de complementaridade azuis, rosas, verdes, rosa-choque, enfim, lilás.
indicando que existem sequências de aminoácidos diversificadas nessas regiões determinantes de complementaridade. Então, podemos ter o mesmo anticorpo, no caso, exemplificando, se esse anticorpo for uma IgG, IgGs com CDRs diversificadas. Podemos ter uma IgG que ligue a um epítopo amarelo, uma IgG que ligue a um epítopo azul, uma IgG que ligue a um epítopo rosa e assim por diante. Cada um desses bracinhos possuem regiões determinantes de complementaridade capazes de reconhecer o mesmo epítopo. Não posso ter, nesse lado, uma região determinante de complementaridade que reconheça um epítopo amarelo e, nesse lado, um epítopo azul, por exemplo. São essas duas regiões de uma mesma imunoglobulina reconhecem epítopos idênticos. Então, as regiões determinantes de complementaridade são complementares aos epítopos antigênicos. Mas, meu Deus do céu, o que são esses epítopos antigênicos? Por favor, explica, Maristela, não complica. Epítopos nada mais são do que partes muito pequenas de um antígeno, de uma molécula antigênica. Por exemplo, se uma molécula antigênica for uma proteína, e normalmente a maioria dos antígenos são proteínas, o epítopo será uma sequência de aminoácidos que não ultrapassa a 8 aminoácidos, uma sequência de 4 a 8 aminoácidos, da pequena parte de uma proteína. Se essa proteína tiver 200 aminoácidos, ela pode ter múltiplos epítopos na sua estrutura. E múltiplos anticorpos poderão reconhecer esses epítopos. Não sei se ficou claro, espero que sim. Aqui temos um esquema um pouquinho mais elucidativo sobre o que vem a ser o epítopo antigênico. Então, aqui temos uma proteína, temos uma bactéria cheia de flagelinhos aqui, cheia de cabelinhos, e nessa região aqui existe o quê? Né? Um antígeno, que é uma proteína globular transmembrânica presente na membrana dessa bactéria. Essa proteína, que é um antígeno, ela é uma proteína globular. Se esticarmos essa proteína, poderemos ver que existem vários aminoácidos que compõem essa proteína, sendo que o epítopo antigênico é uma sequência de 4 a 8 aminoácidos, uma pequena parte dessa proteína. Exatamente nessa região que o anticorpo vai se ligar através da sua região determinante de complementaridade. A região, o CDR, será complementar a esse local aqui, a esse epítopo antigênico. Então, essa molécula proteica provavelmente tem múltiplos epítopos. Então, este local é um epítopo antigênico. Aqui temos uma figura um pouquinho mais elucidativa, ilustrativa. Aqui temos essa proteína, né, esquematicamente reproduzida, cheia de epítopos antigênicos. Então, temos anticorpos capazes de reconhecer epítopos representados por roxo aqui e anticorpos capazes de reconhecer epítopos representados por essa região azul. Podemos observar que são os mesmos anticorpos, na sua porção constante, nessa porção azul, que é a porção constante do anticorpo, que reconhecem epítopos diversificados. Então, temos uma IgG reconhecendo o epítopo azul e uma IgG reconhecendo um epítopo roxo. E isso caracteriza a especificidade desse anticorpo. Esse anticorpo é específico para epítopo roxo e esse anticorpo é específico para antígeno azul e somente em antígenos azuis ele vai se ligar. Não esqueçam também das proporções, por favor, pessoal, tá? Então, só para lembrar, aqui temos aquela bactéria que representamos anteriormente naquele quadradinho. Essa bactéria tem na sua superfície vários antígenos. E nesses antígenos estão presentes os epítopos antigênicos. Normalmente, antígenos são estruturas proteicas, ou glicoproteicas, ou lipoproteicas. Então, o que vai acontecer? Anticorpos se ligarão aos epítopos antigênicos e a proporção entre o tamanho da bactéria e o tamanho do anticorpo é mais ou menos esta. Então, esta representação é mais fidedigna com relação às proporções, não aquela
que foi expressa anteriormente aqui. Então, né, anticorpos imensos reconhecendo antígenos na superfície de bactérias. Então, aqui teremos anticorpos reconhecendo epítopos antigênicos em vários antígenos presentes na membrana dessa bactéria. Essa representação é errônea, essa proporção é errônea. Um anticorpo desse tamanhão aqui, reconhecendo o epítopo antigênico, não existe. Eu coloquei esse slide porque muitas vezes a gente abre um livro de imunologia básica e vemos um anticorpo imenso reconhecendo um antígeno, um alvo antigênico numa bactéria de uma maneira desproporcional. E isso nos fixa a cabeça. Então, não esqueça que anticorpo é uma proteína e proteína não é vista ao microscópio óptico, enquanto que uma bactéria é vista ao microscópio óptico. Então, os anticorpos são muito menores do que essa bactéria. Então, isso aqui não é proporcionalmente correto. O que precisamos saber com relação aos antígenos? Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Então, o conceito de antígeno é toda molécula capaz de ser reconhecida por anticorpos e receptores de linfócitos T e de linfócitos B são denominados de antígeno. Então, antígeno é toda estrutura capaz de ativar uma resposta imunológica. Epítopo ou determinante antigênico é a menor porção de um antígeno com potencial de gerar resposta imune. Então, normalmente a resposta imunológica é desencadeada por um antígeno, mas o alvo dentro do antígeno de ligação de anticorpos é o epítopo antigênico. Acabamos de ver. Cada antígeno pode conter um ou mais epítopos, iguais ou diferentes. E alguns desses epítopos são mais eficientes na indução da produção de anticorpos que outros. A isso denominamos de imunodominância, essa capacidade. Então, o que vem a ser a imunodominância? Se deve ao fato do epítopo estar localizado numa área exposta ao antígeno. Aqui temos a representação de uma molécula antigênica, uma molécula proteica globular, com vários epítopos na sua estrutura. Epítopo laranja, epítopo azul e epítopo verde. Qual desses epítopos está mais exposto? Esse verde. Então, esse é o mais imunodominante, porque ele está mais exposto, capaz, então, de se ligar de uma maneira mais efetiva aos anticorpos. Já esse epítopo mais escondido, né, a gente consegue ver só parte desse epítopo, pedaço azul aqui ele está escondido provavelmente nessa região cinza, aqui outro pedaço. Esse epítopo tem uma imunodominância menor, não é tão efetivo na indução da resposta imunológica. O que mais precisamos saber sobre antígenos? O que faz um antígeno estimular o sistema imunológico, afinal? Ele ser estranho ao organismo, isto é, ser uma molécula estranha, uma molécula que nosso organismo não tenha, porque as células do sistema imunológico, da imunidade adquirida, são capazes de reconhecer todas as nossas estruturas, todas as nossas proteínas. Se algo de estranho entra dentro da gente, ou algo de estranho está se desenvolvendo dentro da gente, o sistema imunológico irá combater. A molécula antigênica precisa ser grande para ser imunogênica, para estimular o sistema imunológico, precisa ser quimicamente complexa e ser degradável ao processo de fagocitose, porque a partir do momento da degradação existe a possibilidade da apresentação desses epítopos aos linfócitos T, que estimularão os linfócitos B a produzir anticorpos. Todo esse processo será visto posteriormente. Então, precisamos ter consciência que não é qualquer estrutura que faz o sistema imunológico responder, produzir uma resposta. Precisa ser uma estrutura grande, estrutura estranha, complexa quimicamente e degradável à fagocitose. Não esquecendo que a resposta imunológica será produzida por uma pequena parte dessa molécula, ou o epítopo antigênico. Quais as funções dos anticorpos? Em primeiro lugar, uma função muito importante chamada de neutralização. O que significa isso? Num contexto de infecção viral, temos um vírus e uma célula alvo de ser penetrada por esse vírus. Para que o vírus consiga entrar dentro dessa célula, normalmente
ele se utiliza de proteínas existentes na membrana celular. Um exemplo clássico atualmente é o COVID. O COVID, ele liga as suas espículas virais, que são proteínas virais existentes no envoltório, faz a ligação dessas espículas a uma proteína chamada de ACE, né, ou ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 2, presente na membrana de muitas células do nosso organismo, principalmente as células pulmonares. Então, ele precisa ligar proteínas existentes no seu envoltório viral a essas estruturas proteicas, chamadas de receptores, né, virais, e a partir disso essas estruturas desencadearão um processo de endocitose, de internalização dessa molécula, dessa estrutura viral. A partir do momento que anticorpos são produzidos, esses anticorpos irão neutralizar, irão bloquear essas espículas antigênicas, impedindo que elas se liguem aos receptores na superfície da célula, e a partir disso o vírus não consegue penetrar nem se reproduzir. Então, atualmente, uma das terapias para indivíduos portadores de COVID com um quadro clínico mais grave é a infusão de plasma humano de indivíduos que já foram infectados com o COVID e têm altas concentrações de anticorpos. Então, o objetivo é exatamente isso, a neutralização das partículas virais, impedindo que essas partículas penetrem dentro das nossas células. Então, isso foi um exemplo clássico. Outro exemplo de neutralização é a neutralização de veneno de animal peçonhento, veneno de cobra principalmente. Então, o veneno de cobra não é um vírus, não é uma bactéria, é uma proteína presente nessa peçonha dessa espécie. E a partir disso, quando essa proteína é introduzida dentro do organismo, anticorpos presentes na soroterapia, né, no soro do cavalo, que será introduzido nesses indivíduos que foram mordidos por esses animais peçonhentos, irão realizar a neutralização dessas proteínas, impedindo a sua atividade. Ok? Além disso, essa ligação de múltiplos anticorpos numa partícula viral, por favor, essa proporção é uma proporção inadequada, já falei para vocês, né? Anticorpos são proteínas e vírus é uma estrutura muito mais complexa, né? Cheia de proteínas. Então, normalmente os anticorpos são muito menores, mas enfim, só para comentar. Então, a presença desses anticorpos ligados nesse alvo fará com que esse anticorpo, com que essa estrutura se aglutine. Isto é, esses anticorpos são capazes de reconhecer espículas virais nessa partícula viral e essa outra porção FAB do anticorpo poderá reconhecer espículas virais em outra partícula viral, aglutinando essas partículas, deixando essas partículas muito próximas e, a partir disso, favorecendo a fagocitose dessas partículas. Já vamos ver a seguir. Aqui temos um outro esquema mais elucidativo. Então, normalmente vírus, eles se acoplam em proteínas existentes na membrana das nossas células para poderem ser internalizados pelo processo de endocitose e, a partir disso, dominar a célula para produzir as suas próprias proteínas. Quando anticorpos se ligam, essas chamadas espículas virais, eles vão neutralizar essa invasão dessa partícula viral dentro das nossas células. A segunda função tem a ver com a função anterior, que chama-se opsonização, ou facilitação da fagocitose. Então, a partir do momento que esses anticorpos se ligam em alvos, numa bactéria, enfim, num antígeno, eles podem aglutinar esses alvos, facilitando a fagocitose. Então, aqui nós temos anticorpos ligados, provavelmente em epítopos antigênicos de proteínas dessa bactéria, vírus, enfim, dessa estrutura estranha. E na membrana das nossas células, isso aqui provavelmente é um fagócito, né, um macrófago ou um neutrófilo, na membrana das nossas células existem receptores para a porção FC dos anticorpos. A partir do momento que esse anticorpo se liga no alvo,
esses receptores reconhecerão as porções FCs desses anticorpos e esse processo de reconhecimento fará com que esse receptor estimule essa célula a fagocitar esse alvo. Aqui temos um exemplo já citado de receptores de reconhecimento padrão, provavelmente um receptor TOL, reconhecendo padrões moleculares associados a esse patógeno, que também vai induzir essa célula, esse fagócito, a internalizar essa estrutura e matar essa estrutura. Então, facilitam a fagocitose. A terceira atividade dos anticorpos é a ativação do chamado sistema complemento. Então, o sistema complemento é um conjunto de proteínas que estão no nosso plasma, que são ativadas uma a uma num contexto de ativação enzimática. Veremos na aula a seguir. E esse sistema complemento tem várias funções. A partir do momento que esse sistema complemento é ativado, múltiplas coisas acontecem dentro do nosso organismo. E quem tem a capacidade de ativar o sistema complemento pela via clássica são anticorpos. Então, aqui temos uma estrutura bacteriana, provavelmente epítopos existentes em antígenos bacterianos da membrana da bactéria, como já vimos, né, proteínas bacterianas, e anticorpos ligados a esses epítopos. 2 anticorpos ligados a epítopos justapostos são o gatilho para ativar o sistema complemento pela via clássica. Então, 2 anticorpos, 2 porções FCs. Essas porções FCs é que ativam o primeiro componente da cascata de complemento da via clássica, chamada de C1. A ativação desse componente, por esses duas porções FCs, esse contexto é bem complexo, não vale a pena, nesse primeiro momento, comentar, mas a ativação do sistema complemento gerará a produção desse componente chamado de C3b. Esse componente ele é muito importante porque ele também é uma molécula opsonizadora. Lembrando que essa ativação do sistema complemento acontece na membrana da bactéria. Lembrando que os anticorpos são proteínas que irão se aderir à membrana dessa bactéria. O primeiro componente do sistema complemento também são proteínas, então tudo acontece muito próximo à bactéria. A partir do momento que o C3b é gerado na superfície da bactéria, esse C3b tem receptores na membrana dos fagócitos, assim como receptores TOL e receptores para a porção FC de anticorpo, fazendo com que essa bactéria, então, seja fagocitada. Então, são múltiplos opsonizadores, múltiplas estruturas opsonizadoras, estruturas que favorecem a fagocitose das bactérias para que a coisa aconteça de uma forma mais efetiva e mais rápida, porque a gente sabe que bactéria ela se reproduz muito rapidamente, assim como o vírus. Então, múltiplas vias eliminadoras desses patógenos serão ativadas para que esse processo aconteça rapidamente. Então, esse C1 também, ao ser ativado, a partir da ativação da via clássica do sistema complemento, resultará na lise desse patógeno através da formação do complexo de ataque à membrana. Veremos na próxima aula. O C1 também produzirá uma estrutura chamada de C5a. Essa estrutura ela é muito importante no processo inflamatório e também é uma estrutura que atrai células para o local da lesão, no local onde existe essa bactéria, no tecido onde essa bactéria está infectando. Então, o C5a é uma estrutura quimiotática e o C5a é muito importante no processo inflamatório. Como que ela é importante? O C5a ela vai estimular mastócitos a liberar principalmente histamina. Então, ele ativa diretamente o mastócito à degranulação. Então, os anticorpos, junto com o sistema complemento, vão gerar opsonização do alvo, lise do alvo e estimular o processo inflamatório, favorecendo a saída de células de dentro do vaso para o tecido, principalmente fagócitos, e também atraindo esses fagócitos para o local da lesão, para que eles consigam, então, destruir as bactérias que estão nesse local. A quarta função do anticorpo é a citotoxicidade celular dependendo do anticorpo. A gente até agora falou muito de bactérias. Vamos falar um pouquinho
no contexto de vírus. Normalmente o vírus ele se esconde de células da imunidade natural, principalmente dos fagócitos. É muito difícil os fagócitos conseguirem eliminar os vírus só pelo processo de fagocitose. Ele não é muito efetivo, por quê? Porque os vírus normalmente penetram dentro das células, como a gente já viu, pelo processo de endocitose. A partir da penetração desses vírus dentro de uma célula, essa célula começará a produzir proteínas virais e expressar essas proteínas na membrana dessa célula. As proteínas virais serão expressas na membrana dessa célula. Essas proteínas virais presentes na membrana da célula, penduradas aqui na membrana da célula, podem ser reconhecidas por anticorpos. E esses anticorpos podem estimular as células matadoras naturais a destruírem essa célula infectada por vírus. De que forma isso acontece? Na membrana das células matadoras naturais, natural killer, existem receptores para a porção Fc de anticorpo ligado a proteínas virais na superfície de uma célula infectada. Essa ligação estimula esta célula a produzir perforinas e granzimas que têm a capacidade de destruir essa célula infectada por vírus. Por isso, as células matadoras naturais são tão efetivas nesse processo. Um segundo processo de citotoxicidade, a gente pode citar o combate a parasitas de grande porte pelos neutrófilos, pelos eosinófilos. Normalmente, um parasita de grande porte possui muitos antígenos, que serão reconhecidos, epítopos antigênicos, que serão reconhecidos por múltiplos anticorpos. Os eosinófilos, que serão atraídos para o local onde esse parasita de grande porte, normalmente o euminto, está presente, eles têm receptores na sua superfície para a porção Fc de anticorpo ligado ao patógeno. A partir do momento dessa ligação, esse receptor estimulará esse eosinófilo a liberar enzimas líticas extremamente potentes, como a proteína básica principal e proteína catiônica eosinofílica, capazes de destruir esse parasita de grande porte. Então vejam que proporcionalmente, o parasita de grande porte é uma estrutura, um Ascaris lumbricoides, é uma estrutura que a gente enxerga a olho nu, e o eosinófilo é uma estrutura que nós enxergamos somente ao microscópio óptico, e os anticorpos não enxergamos nem a olho nu, nem a microscópio óptico, somente a microscópio eletrônico. E são os anticorpos que vão mediar esse combate dos eosinófilos aos parasitas de grande porte. Por quê? Pelo processo de fagocitose não será possível, Esse eosinófilo não vai abocanhar partes desse parasita de grande porte. A maneira dele destruir esse alvo gigantesco é liberando enzimas líticas, bombardeando esse alvo com enzimas líticas. Por isso que num contexto de infestação por parasitas de grande porte, por eumintos, principalmente em crianças, temos uma eosinofilia. A medula produz eosinófilos, que são as células mais efetivas nesse combate. A última função que a gente pode citar dos anticorpos é a chamada depuração ou retirada de imunocomplexos da circulação. O que vem a ser um imunocomplexo? Imunocomplexo é um antígeno ligado a um anticorpo. Então, temos normalmente antígenos circulantes originários da destruição de múltiplos patógenos que nos infectam frequentemente, que conseguem penetrar no nosso organismo frequentemente. O processo infeccioso é uma coisa comum dentro do nosso organismo. Nós temos uma fauna que nos rodeia muito vasta, e a partir disso a possibilidade desses patógenos entrarem dentro do nosso organismo é muito grande, principalmente quando não temos uma efetividade das barreiras físicas, químicas ou biológicas. Enfim, a partir do momento que um patógeno penetra no meu organismo, ele vai ser combatido. Se for uma bactéria, vai ser fagocitada, e esse processo de fagocitose gerará pedaços dessa bactéria que serão excretados pelas células fagocíticas. Um exemplo clássico. Enfim. Então, pedaços de patógenos estão frequentemente sendo produzidos pela resposta imunológica. E eles não podem ficar presentes nos tecidos, muito menos dissolvidos no nosso plasma. Por quê? A partir do momento que esses pedaços de antígenos
a partir do momento que eles passarem pela microvasculatura, eles poderão se ligar ao endotélio vascular, gerando um processo inflamatório chamado de vasculite. Então, temos esses antígenos circulantes que serão reconhecidos por anticorpos. Sabemos que anticorpos têm a capacidade de ativar sistema complemento pela via clássica, ativando o primeiro componente, que é C1, e esse C1 vai gerar esse componente chamado de C3b, que é um excelente opsonizador. Porém, num contexto de sanguíneo, se esse imunocomplexo estiver presente dentro do nosso sangue, muito complicado esse C3b favorecer a fagocitose em nível sanguíneo desses imunocomplexos. Então, o que acontece normalmente é um processo inerente ao nosso organismo, é um processo fisiológico. Esse C3b gerado na superfície desse antígeno, ele será reconhecido por receptores dos eritrócitos. Então, eritrócitos sanguíneos têm receptores para C3b, que estarão sendo gerados na superfície desses antígenos, esses pedaços de antígenos, desses imunocomplexos. E, a partir disso, esse reconhecimento vai fazer com que esse imunocomplexo seja carreado, ele não será fagocitado. Por quê? Porque esse eritrócito não tem capacidade de fagocitar e destruir esse imunocomplexo. Então, ele vai carrear, como se fosse um caminhãozinho, trazendo na sua caçamba o imunocomplexo. Ele carreia para órgãos depuradores desses imunocomplexos, que são fundamentalmente o fígado. Os macrófagos do fígado irão fagocitar esses imunocomplexos e destruir esses imunocomplexos, e macrófagos também do baço, numa proporção um pouco menor. Então, esse contexto de depuração dos imunocomplexos circulantes, temos responsáveis por esse contexto anticorpos e proteínas do sistema complemento. E isso é uma situação eminente, uma situação que acontece a todo momento dentro do nosso organismo. Citamos também que antígenos gerados circulantes maiores serão reconhecidos por mais anticorpos, e a partir disso terão maior chance de ativar o sistema complemento. Diferentemente de antígenos pequenos, que são reconhecidos por poucos anticorpos, nesse caso aqui um antígeno muito pequeno sendo reconhecido por um anticorpo só, sem a capacidade de ativar o sistema complemento e ser depurado. Então, antígenos menores são mais passíveis de permanecerem circulantes e, a partir disso, gerarem patologias secundárias. Então, temos imunocomplexos solúveis, imunocomplexos menores. Eles têm a capacidade de acessar a circulação, se depositar em capilares, causando inflamação, muito mais do que imunocomplexos maiores. Então, o raciocínio é inverso. Normalmente, a gente pensa que alguma coisa maior vai incomodar mais do que uma coisa menor. No caso dos imunocomplexos, é ao contrário. Aqui temos as imunoglobulinas presentes no nosso organismo. Então, são 5 isótipos, como já citados, de imunoglobulinas, que temos presentes no nosso corpo. A IgG e a IgM. A IgG é monomérica, é composto de um monômero, uma porção de anticorpo, um monômero de anticorpo, como já vimos anteriormente. A IgM é uma imunoglobulina pentamérica, composta de 5 monômeros de anticorpos, suportados pela chamada cadeia J. Então, aqui no meio a gente tem uma cadeia que suporta esses 5 monômeros de anticorpo. A IgA é dimérica, também suportada por uma cadeia J. A IgE é monomérica, assim como a IgG, só que ela possui uma porção FC um pouquinho mais longa. Então, a porção constante, que eu falei para vocês, que diferencia esses anticorpos entre IgG, IgM, IgA e IgE, no caso da IgE e da IgG, a porção constante, a porção FC, ela é um pouquinho maior, tem um domínio a mais do que a IgG. A IgG tem 2 domínios e a IgE tem 3 domínios. E a IgD, assim como a IgG, ela é monomérica, possui 2 domínios, mas a sequência de aminoácidos da IgD é diferente da sequência de aminoácidos da IgG. Só em linhas gerais, o nosso objetivo é conhecer os anticorpos. A gente não vai aprofundar muito.
Então, IgG e IgM são os principais anticorpos que encontramos no nosso sangue e nos nossos tecidos, na maioria dos nossos tecidos. Já a IgA é fundamentalmente encontrada nas mucosas, no muco. A IgE é uma imunoglobulina sanguínea também. E a IgD, ela está em baixas concentrações circulantes e é fundamentalmente encontrada na membrana dos linfócitos B. Proporcionalmente, a IgG é a imunoglobulina mais abundante do nosso plasma, seguida da IgM, da IgE e da IgA, que estão em menor concentração. E, por último, IgD. Então, a IgG é o anticorpo mais abundante do sangue e tecidos. Ele é o anticorpo que predomina na resposta secundária, isto é, num segundo contato com o antígeno, é o anticorpo que será produzido em altíssimas concentrações, porque ele tem múltiplas funções, como opsonização, ativação do sistema complemento, ADCC, além, obviamente, da neutralização. Todos eles têm capacidade de neutralização. A IgG também neutraliza antígenos. É a imunoglobulina capaz de ultrapassar a placenta. Então, a mãe gestante irá fornecer ao seu feto anticorpos do tipo IgG. É o único anticorpo que tem a capacidade de ultrapassar a placenta. A IgM pentamérica é o primeiro anticorpo a ser produzido numa resposta imunológica. Então, o linfócito B, quando é ativado, primeiramente ele produz IgM, depois ele deixa de produzir IgM e começa a produzir outro isótipo de imunoglobulina, no caso IgG principalmente. Então, o primeiro anticorpo a ser produzido na resposta imunológica é a IgM. É o anticorpo marcador de infecção aguda. Quando eu tenho concentrações alteradas de IgM circulante, sinal de que tenho o patógeno dentro do meu organismo, o antígeno está presente no meu organismo. Então, no caso do Covid, se fizermos uma dosagem de IgM e ela der alterada, sinal de que o Covid está dentro de mim, se replicando e estimulando o meu sistema imunológico. É a primeira imunoglobulina a ser produzida. Uma porção dessa imunoglobulina monomérica também está presente na superfície dos linfócitos B, fazendo parte do chamado receptor de células B. E as funções desse anticorpo, a principal delas é a neutralização. Ele tem a capacidade de neutralizar múltiplos antígenos ao mesmo tempo, porque ele tem 10 porções FCs. E essas porções FCs são capazes de se ligar a múltiplos alvos ao mesmo tempo, neutralizando esses alvos e aglutinando esses alvos, né? Aproximando esses alvos, fazendo com que o processo de fagocitose seja favorecido ou a eliminação desses alvos seja favorecida. Além de tudo, é um excelente ativador do sistema complemento, assim como IgG. A IgA dimérica predomina nas secreções e no colostro. Circulante, normalmente a gente tem monomérica e em baixas concentrações. Principal função em nível de mucosa é neutralização de antígenos, neutralização de patógenos. Então, ela segura na mucosa os patógenos que queiram penetrar no nosso organismo, principalmente vírus. Então, é muito importante que eu tenha uma alta concentração de IgA nas minhas mucosas para que os vírus não consigam penetrar. Eles serão neutralizados e também aglutinados. A partir disso, eles são imobilizados e o muco tem condições mais efetivas de eliminar esse patógeno. A IgE também é uma imunoglobulina encontrada no meu sangue e nos meus tecidos, mas ela é fundamentalmente responsável pelos processos inflamatórios alérgicos junto com os mastócitos. Já vimos isso na primeira aula, principalmente. Então, IgE e mastócitos fazem uma dupla que desencadeia processos alérgicos verdadeiros, reações de hipersensibilidade do tipo 1. Então, ela ativa a degranulação de mastócitos e basófilos a produzirem mediadores pró-inflamatórios em contextos alérgicos. Normalmente, quando o indivíduo tem alergia, os níveis de IgE estão alterados. E a IgD circulante está em baixíssimas concentrações, não existe uma atividade ainda bem definida. A principal função da IgD é em nível de membrana de linfócito B. Ela faz parte, assim como a IgM, dos receptores de linfócitos B, que veremos posteriormente. Então, aqui temos um resumo das funções desses anticorpos e da localização desses anticorpos. Referências bibliográficas que vocês podem acessar
para ampliar os conhecimentos nesse contexto, principalmente de depuração dos imunocomplexos circulantes e das funções de anticorpos. Muito interessantes essas referências. E na próxima aula, pessoal, nós veremos a ativação do sistema complemento, para poder, então, concluir a atividade das proteínas no contexto de ativação do processo inflamatório e na participação dessas proteínas na eliminação de patógenos fundamentalmente. Se vocês gostaram da aula, por favor, não deixe de deixar o joinha, né, de deixar o like de vocês, ativar o like, porque é muito importante para que a gente continue a postar as nossas videoaulas no canal. Também se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações sobre as novas aulas que estão sendo postadas. Eu agradeço a atenção de todos e até uma nova oportunidade. Abraço.